Nós vamos então dando as boas-vindas, né? Uma boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aqui comigo esta noite, não é? E eu já aproveitando, eu tive aqui a resposta de uma colega, a Juliana, e eu gostaria de saber se eu queria saber de vocês aonde que vocês estão, né? De qual cidade vocês estão assistindo, qual é a profissão de vocês, para conhecer um pouquinho de vocês antes que a gente comece a compartilhar a aula, pessoal. Então, escrevam aí no chat, tudo bem? Nós formamos 10 turmas já nessa modalidade. Essas 10 turmas nós já formamos, então, perto de 1.300 colegas. É um privilégio muito grande poder desfrutar de todo esse conhecimento em saúde integrativa para vocês, dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, né? Então, estou vendo aqui, tem gente aqui, o Ricardo, né, o bioquímico que está aqui em Orlando, nós temos o Rodrigo em Dourados, né, Rodrigo, conheço bem, Salinas, tem gente, o Bruno, Juiz de Fora, fisioterapeuta Espírito Santo, fisioterapeuta Renata de São Paulo, Juliana, Jundiaí, como ela escreveu, né? A Camille, então, fisioterapeuta, né? Já atua com micro, com fisioterapia integrativa, que legal, da turma 4, terapeuta de Gramado, Natália, físio, Louveiro, né, São Paulo. Como eu estava dizendo, foram muitas as especialidades, né, que fizeram as outras turmas, né? Então, a gente tem desde de farmacêutico bioquímico, de enfermeiros, né? Nós tivemos dentistas, tivemos muitos nutricionistas, né, porque eu também sou formado em nutrição, e tivemos médicos, né, muitos médicos, e nós fomos, inclusive, tivemos alguns veterinários que começaram a utilizar em veterinária com resultados muito bons e que depois se confirmou em várias atualizações que em animais nós tivemos um resultado muito bom. Então, aqui, Montes Claros, Salinas. À medida que vocês forem entrando, pessoal, vocês podem colocar aí a sua cidade, o seu nome, a sua especialidade, só para eu saber, né, de onde vocês são e para que a gente possa conhecer um pouquinho vocês, né? Então, muito bem-vindos a todos, né? Vou compartilhar com vocês essa aula. Então, eu vou adiantar como é que nós vamos fazer essa noite, pessoal. Nós vamos primeiro colocar um material. Esse material, nós vamos discursar sobre ele, sobre a saúde integrativa, como é que nós atuamos com todo esse conteúdo juntos, e depois a gente abre para eventuais perguntas, tá bom? Então, vamos lá, vocês já esperaram. Então, nós temos aqui fonoaudiólogas, a Tatiana, fisioterapeuta de Sorocaba, a Rita Patrícia, fisioterapeuta de Portugal. Tivemos vários colegas portugueses, né, que fizeram também o curso. Karina, Rio Negro, Paraná, físio, né? Engenheiro Beltrão, né? O Emerson, fisioterapeuta, microfisioterapia, que legal. Muito bem-vindo a todos, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente vai dando andamento nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de saúde integrativa, nós reunimos muitos anos de experiência. Então, eu estou completando esse ano 35 anos de formado. A primeira formação foi fisioterapia, passei por todos os estágios que vocês já conhecem, né, da parte científica, chegando até o pós-doutorado, com muitos artigos publicados, com muitas revisões, né, livros traduzidos, livros publicados, enfim. E dentro da clínica isso sempre me chamou atenção, né? Dentro da minha trajetória de vida foi onde eu tive, né, os meus problemas de saúde que me forçaram então a buscar alguma coisa fora, não é, da medicina clássica, né? E de nenhuma maneira gostaria que vocês interpretassem, né, que esta é uma palestra, como muita gente brinca só com coisas naturais, mas hoje toda terapia, toda saúde integrativa e complementar, o nome diz, né? Ela é complementar, ela complementa a medicina clássica, tá? Então, quando a gente vai buscar
praticamente o que é saúde integrativa, nós, de maneira muito genérica, nós buscamos o equilíbrio, não é? Então, nós temos pacientes que vêm nos procurar porque estão com problemas físicos, estão com dores, inflamação, não é? Têm problemas emocionais, têm doenças crônicas degenerativas, doenças autoimunes, enfim. Então, quando nós pensamos em saúde integrativa, nós pensamos em começar a equilibrar. Então, quando você procura medicina complementar, saúde integrativa e complementar, você vai ver que a gente avalia o ser humano dentro de um contexto que nós chamamos biopsicossocial. Esse conceito biopsicossocial é muito bacana. Por quê? Porque ele olha o ser humano como um todo. Antigamente se falava muito de holismo, né? E hoje a gente vê, a gente olha a nutrição, nós olhamos tudo que acontece no corpo, não é? Na parte de bem-estar, nos relacionamentos, né? No ambiente que você vive, no seu trabalho, na sua família. Isso foi tornando, entre aspas, a saúde uma saúde mais individualizada. Tanto que quando meus alunos perguntam, professor, como é que eu prescrevo isso? Eu falo, não sei, porque fazer curso de prescrição é fácil, você pode colar e copiar algumas recomendações, mas hoje nós evoluímos em saúde, evoluímos para algo mais individualizado. Então, nós temos testes muito importantes. Nós vamos falar um pouquinho essa noite de tudo isso, né? Agora, eu gostaria de salientar a todos vocês, pessoal, que o que acontece? Acontece que, na visão tradicional da doença, acompanhe o que está escrito nessa linha em laranja. Você tem a doença, aí você vai procurar alguém da área médica, se pede exames, e quando esses marcadores, sejam na urina, no sangue, em exames complementares, eles estão lá comprovando que você confirmou a patologia, já é muito tarde. E normalmente, quando trata, é mais tarde ainda. Então, hoje nós temos uma janela. É isso que a gente aprende aqui nos Estados Unidos. Então, você tem a doença, ela começa, não é? E depois a gente, na hora que vai diagnosticar, ela já está instalada, e na hora que ela inflama, ela explode, você começa a tratar na hora que ela já está muito adiantada. Então, isso é um grande problema e a gente vai discutir aqui. Então, com esse conceito, eu particularmente, depois de 35 anos de experiência, né, clínica e científica, nós montamos um conceito, né, de wellness, né? Pessoal, eu acho que tem gente aí com o microfone ligado, desliga o microfone, senão atrapalha a aula, pessoal. Observe aí, né, tem gente com o microfone aberto aí. Nós montamos um conceito de saúde integral, nós montamos um conceito de bem-estar. Nós criamos, né, essa nossa logomarca entre corpo, mente, mas em equilíbrio. E por que o Wellness Center? Porque é um centro de bem-estar. Claro, as pessoas vão nos procurar hoje, e hoje, por exemplo, das 6 avaliações que eu fiz novas, 2 vieram praticamente não com problema, mas vieram para evitar problema. Então, esse conceito, ele está crescendo nos Estados Unidos e muito. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos se dá muito, muito valor praticamente à doença. Tanto que você chega no médico e você fala assim para ele, né? Eu gostaria de, por exemplo, fazer um exame, e muitas vezes ele pergunta assim, mas para que você quer fazer esse exame? Aí você fala, não, é porque eu queria fazer um check-up cardíaco. E eles dão risada, né? Por quê? Porque aqui não é feito assim. Só quando você está muito doente, aí eles começam a fazer os exames. E isso não é legal, né? Então, isso, por exemplo, no Brasil é muito melhor, né? Então, hoje, quando a gente teve a formação em medicina funcional, o que a gente viu aqui, pessoal? Que 40% de todas as condições crônicas, elas perpetuam, elas continuam, porque os pacientes não são bem entendidos, compreendidos e ensinados e tratados pelos profissionais da saúde. Existe, então, uma diminuição, uma falta de humanidade, né? Então, hoje, por desconhecimento, ou até desconhecimento que a gente chama de ignorância, né?
a parte da saúde faz com que as pessoas não saibam e não tenham entendido a proposta do tratamento, tá? Então, hoje, se você for ver qual que é o nosso intuito dessa noite, quando você pega câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças crônicas são mais recorrentes, se você for ler o que eu coloquei aqui para vocês, vocês estão vendo que 73% do total de mortes, né, e 79% destas mortes estão atribuídas às doenças crônicas. Por exemplo, eu coloquei no Brasil. Eu não estou pegando imagens, né, dos Estados Unidos. Eu sei, por exemplo, que nos Estados Unidos, só de efeito colateral de drogas, quer dizer, que são lícitas, que são os remédios, né, chegam a 200 mil mortes, a 300 mil mortes por ano. Então, as doenças crônicas hoje, pessoal, elas praticamente podem ser evitadas. Eu me lembro, quando eu estava fazendo estágio no curso de nutrição, nas unidades básicas de saúde, foi a primeira vez que eu pude perceber que pacientes, né, com colesterol alto, com síndrome metabólica, com hipertensão arterial, mudavam a sua alimentação, eles tiravam o remédio, não precisava, porque ficava bom. Então, isso aqui, pessoal, está escrito em todas as diretrizes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tá? Então, pessoal, tem gente com o microfone aberto e está atrapalhando a aula, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente tem algumas adoções de bons hábitos, mudanças desses hábitos, nós conseguimos ter resultados muito bons, tá? Então, como é que eu tenho que passar o meu paciente? Como é que ele vai prevenir? Isso que eu estou colocando nesses slides, pessoal, todo mundo está cansado de saber, né? Só que muitas pessoas não conseguem fazer. Só para você entender, ontem eu atendi uma paciente que ela aumentou muito de peso, né? Então ela chegou a a sua obesidade mórbida, mas quando você pega os disparadores para a gente procurar a causa é de origem emocional, né? Foi depois do primeiro divórcio dela, né? Então, isso é muito importante. Agora, quem inventou a lâmpada já dizia na época, pessoal, Thomas Edison, que o médico do futuro não tratará o ser humano com medicamentos, mas irá curar, prevenindo as doenças com nutrição. Então, nós fizemos um levantamento, né? Existe um cidadão chamado Michael Greger, né, que ele escreveu vários livros, inclusive em português aí no Brasil, né, traduzidos daqui do inglês. Ele tem uma ONG, né, e ele cria informação. E quando ele era aluno de medicina aqui de Harvard, ele viu que o médico, em geral, o profissional da saúde, nós fisioterapeutas, eu sou fisioterapeuta e nutricionista, mas como fisioterapeuta, eu nunca tinha escutado que a nutrição podia ajudar a fisioterapia. E muito menos, ninguém da área médica tem informação de nutrição. Tem algo muito superficial, né? Então, quando a gente fala de nutrição, ela envolve inúmeras relações de saúde, né? Mas eu sei, por exemplo, se eu pegar um paciente que tem um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo e ele foi classificado como um desautônomo, se você der pré e probiótico para ele, se ele comer tudo que é natural de folhas, ele vai passar mal. Então, a pessoa está comendo sadio, mas não está indo bem. Eu estou cheio de paciente aqui que é vegano ou é vegetariano, que tem alergia, que tem problema de intestino e come sua coisa natural. Então, pessoal, alimentação número 1. Hoje nós temos os solos cada vez mais pobres. O solo do Brasil, por exemplo, é o solo mais pobre em magnésio do mundo, né? Então, hoje, pela biodisponibilidade, pelas terras estarem todas mexidas pelo os agrotóxicos, nós temos tudo poluído, né? Inclusive, às vezes eu adoto uma boa alimentação, mas eu tenho problemas. Então, tudo isso a gente ensina nesse tipo de formação. Agora, olha só, esses slides, pessoal, que eu estou colocando para vocês, eu, enquanto aluno de nutrição, é isso que a gente mostra nas UBSs. Olha que legal. Então, você pega um lanche, né? Por exemplo, aí do McDonald's, se você compara, primeiro que esse lanche do McDonald's ele não tem nutriente nenhum, né? E quando você compara com o que tem dentro, né, dos valores nutricionais de um prato, inclusive com um suco natural, com uma fruta, né, o que equivale uma coxinha a um lanche como esse, as nossas escolhas podem mudar realmente a nossa saúde e o nosso destino, né? Então, por exemplo, eu for comparar, né? Hoje nós sabemos que uma fatia de pizza tem 12 gramas de gordura, né? Então, se vocês forem ver,
equivale a um prato, né? Um saquinho de um Elma Chips da vida equivale a uma refeição completa. Quando a gente mostra isso, pessoal, porque a população mais pobre no mundo inteiro vai ter acesso ao quê? Ao que é mais barato. Então, aqui nos Estados Unidos também você vai comer um McDonald's, ele é muito mais barato do que uma refeição. Então, obviamente, você vai procurar aquilo que o teu bolso permite e isso vai virando um ciclo vicioso. Então, a alimentação é um dos fatores aos quais a gente fala muito nas nossas formações. Mas, como eu disse a vocês, né, eu como nutricionista, e a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que um colega meu, né, nutricionista, veio, fez o curso igual eu fiz de medicina funcional, levou para o Brasil toda a informação e os nutricionistas têm informação sobre a medicina funcional e transformaram numa especialidade chamada nutrição funcional. Por isso que a gente criou Saúde Integral, onde eu coloco toda essa informação de medicina funcional, que eu tive formação em duas grandes entidades aqui dos Estados Unidos, e a gente criou esse módulo aqui. Então, por exemplo, eu vou saber quando, diante da minha anamnese perfeita, quando é que o paciente, ele, por exemplo, somatiza. Quando é que o corpo ele guarda memórias e o que eu faço com isso, né? E com isso eu vou anotar isto e vou criar, né, na minha anamnese. E eu sempre digo a todos os meus alunos que eu vou investigar, que a clínica ela é soberana. Eu sei que eu tenho uma individualidade biológica e cada um tem a sua história de vida. Né? Para quem nunca me escutou, só lembrar que para eu verificar uma pessoa que tenha, por exemplo, a mesma impressão digital que a sua, não vai existir no mundo. Mas se eu pegar impressões digitais, eu terei praticamente que encontrar mais ou menos alguns milhões, né, 70 milhões de impressão digital para encontrar uma parecida com a sua. Por isso que hoje, pessoal, a gente estuda muito polimorfismo. Né? Então, eu vou saber se você tem uma alteração na expressão genética, e isso vai fazer com que você entenda por que você não emagrece, por que você tem depressão, por que você, às vezes, evolui para algo um pouquinho mais grave. Então, eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, eu tenho que buscar a causa através de um olhar sistêmico chamado biopsicossocial. Saber como é que foi a sua vida fetal, a pequena infância, a adolescência, a fase adulta, se você for um adulto, né? Como é que seus pais viviam, seus avós, seus bisavós. Isso é rotineiro, isso nós criamos um modelo e a gente ensina os nossos alunos. Com isso eu vou reconstruir, através da sua história, esses possíveis mecanismos de adaptação para eu poder entender o porquê que você veio me procurar, né? Como é que você adoeceu, né? E aí eu vou saber como é que o nosso corpo, a nossa alma reagiu dessa maneira e gerou esses tais sintomas, né? Como é que nós podemos reconstruir a história de cada pessoa que sofre. Então, a minha formação toda, né, ela continua sendo ainda dentro desse Instituto for Functional Medicine, né, ao qual ele ensina todo esse aspecto, vocês vão ver, né? Então, o que é medicina funcional? Primeiro, é uma medicina baseada em evidência, né, baseada no modelo holístico e que está centralizado, né, com o foco principal no ser que veio te procurar. Né? Esse paciente, esse cliente, ele é o ator principal. E para que a gente possa iniciar nossa conversa desta noite, vou falar um pouquinho para vocês que nós usamos dentro da medicina funcional uma linha do tempo, nós utilizamos a matriz da medicina funcional e nós geralmente criamos algoritmos para nos lembrar as etapas aos quais vão direcionando os profissionais da área da saúde para realizar uma avaliação. Então, na verdade, a medicina tradicional ela é baseada em sintomas, né? Sintomas não são causa. A medicina funcional ela vai na causa, por isso que ela é irmã de todos os outros métodos que nós levamos para o Brasil, né? A osteopatia na década de 80, a PNS, a microfisioterapia, etc. Né? Então, a medicina funcional ela vai buscar a causa e, para buscar a causa, ela estabeleceu alguma ordem, né? Dentro, uma hierarquia dentro dos nossos questionamentos. Então, vamos começar à direita aqui, ó. A medicina funcional, pessoal, ela verifica
como é que todo o seu organismo, como um todo, envolvendo a tua parte espiritual, etc., emocional, como é que você processa a parte de assimilação, de defesa e reparação, como é que está a sua energia, biotransformação e eliminação, comunicação e circulação, transporte, integridade estrutural, tá bom? Então, se você olhar esta árvore, né, da medicina funcional, nós vemos que as raízes, pessoal, tem alguém com o microfone aberto, atrapalha bastante a aula, tá bom? Procura desligar o microfone. Então, se você for utilizando as raízes, essas raízes são as nossas causas. Então, eu quero saber o teu estilo de vida, eu quero saber como é que você tem, que tipo de micro-organismo você tem dentro de você, né? Então, hoje uma pessoa veio para mim com muito corrimento, né? Com história de muitas infecções urinárias, mas lá na história do parto, essa pessoa teve um problema, né? Teve um problema de intoxicação que passou da mãe placenta para o filho, né? Quer dizer, que foi tratado com infecção urinária, que foi tratada com muitos problemas, né? Com muito medicamento. Então, a qualidade das bactérias, né? Pelo parto, que foi uma cesárea de urgência, né? Pegou as bactérias ruins no ambiente hospitalar, depois não conseguiu ser amamentado, quer dizer, não pegou o melhor ômega 3, não pegou as melhores bactérias. Hoje explica por que essa mulher adulta que veio me procurar não tem como vencer, né, uma perpétua queixa, por exemplo, de corrimento, né, de candidíase. E essa pessoa com candidíase, com excesso de fungo, no curso a gente explica, ela entra no que nós chamamos de uma hipersensibilidade. Em cima, então, da medicina funcional, nós recebemos determinados questionários, nós aplicamos esses questionários, que são, então, objetivos, e dentro de uma quantificação numérica, eu já vou saber se o paciente está inflamado, intoxicado e oxidado. E durante a coleta minha da anamnese, eu vou saber tudo isso aqui que está escrito nesse slide, que vocês têm acesso, né? Então, a medicina funcional é baseada muito na história do paciente. Obviamente, eu vou ver testes, eu vou ver sinais, eu vou ver sintomas, eu vou ver exames complementares, mas isso não são os dados principais, né? Então, como eu disse a vocês, um dos instrumentos que nós utilizamos é a matriz da medicina funcional. E aí, quando o paciente vem, eu anoto, pessoal. Então, eu vou perguntar para ele, né? Para ele perguntar, né? Me falar tudo dos seus antecedentes. Então, eu vou ver o ambiente que vivia os avós, os bisavós, os pais, né? E vou perguntar tudo, desde a fase gestacional, pré-concepção, concepção, fetal, em pequena infância, etc. Quais são os eventos que são ativadores, quais são aqueles que são perpetuantes. Vou perguntar tudo sobre sono, se a pessoa relaxa, né? Se pratica algum tipo de exercício, né? Nutrição, estresse, os tipos de relacionamento, e vou começar pela parte de fora da matriz. Então, eu vou ver tudo sobre defesa e reparação, energia, biotransformação e eliminação, transporte, comunicação, integridade estrutural, assimilação. E, no final, eu termino pela parte mental, emocional e espiritual. Quando você faz isso, eu estou utilizando ferramentas, né, que são ferramentas diante de um aspecto biopsicossocial. Então, quando eu uso tudo isso, pessoal, eu já sei o que perguntar e aí eu vou treinando, né, os alunos a saberem, então, como colocar essas perguntas, o que nós vamos anotar. E isso aí, então, aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia. Se eu vou colocar nos antecedentes, pessoal, eu vou saber parto, se foi amamentado, né? Se a mãe teve problema de hipotiroidismo, se tinha depressão, você tem que anotar. Então, entra a história familiar da mãe, do pai. Seu pai bebia, seu pai fumava, seu pai era obeso. Então, que tipo de material genético ele forneceu, né? Para essa mãe, né, é muito ruim. Então, quais são os eventos, né, que desencadearam? Aos 3 anos, né, eu tive, então, um problema assim, assim, assado. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se divorciaram. Então, se você for ver, esses são dados muito importantes, que são colocados, então, dentro dessa matriz, como aqui eu coloquei para vocês, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu coloquei vários exemplos que os professores nos passam, até chegar aqui, né, já retirados de alguns artigos. Olha que interessante, né? Então, se eu tenho, hoje, por exemplo, eu peguei várias pessoas que falam, não, eu não tenho energia. Se não tem energia, eu vou focar na biogênese mitocondrial.
Agora, eu sei que nós, da área da saúde, como cuidadores, então você pega uma pessoa que estava cuidando, como eu peguei ontem, uma senhora que cuidou do marido, esperou aí 3, 4 anos, ele faleceu e agora ela veio procurar ajuda. Então, um cuidador praticamente destrói mitocôndria. Então, eu sei que antes de fazer qualquer tipo de recomendação, eu vou aumentar a mitocôndria. Como é que eu aumento a mitocôndria? Onde é que tem mais mitocôndria? Eu tenho no cérebro, eu tenho no coração, então todo cardiopata deveria repor complexo mitocondrial, não é? Eu tenho no sistema musculoesquelético, como eu peguei hoje 2 pessoas com fibromialgia, né? Eu tenho dentro de alguns órgãos. Então, o que eu explico para o paciente? Olha, você não tem energia para combater os estresses da sua vida. De que tipo? Tóxico, químico, físico, emocional. Então, por exemplo, eu faço microfisioterapia, mas quando eu faço microfisioterapia e o paciente não tem mitocôndria suficiente, você vai dar aquela informação, ele não tem força interna para combater e não vai ter resultado. A gente fala, a técnica de micro não funcionou. Você pode estender esse exemplo para a osteopatia, para qualquer coisa que você tenha na sua mão, tá? Então eu vou passar em revista tudo isso, igual fazer uma revisão de carro, né, pessoal? E jogar na timeline. Eu vou jogar isso na linha do tempo. E eu vou anotar. E aí, pessoal, o pulo do gato, para quem nunca escutou, né, a gente falar, por exemplo, se eu tenho na história fetal, a vida fetal de todos nós é a primeiro episódio que nós temos, que nós chamamos de janela de vulnerabilidade. É a primeira janela. Por que vulnerabilidade? Você está aberto, é um campo aberto, é o terreno aberto, né? Para quando a gente fala, né, de predisposição. Terreno de predisposição é ensinado em nutrição, né, integrativa, né, na nutrição funcional e agora em saúde integrativa, como vocês estão vendo. Isso é chamado de programação metabólica, né? Então, se você teve um problema emocional, seus pais tiveram um problema emocional, teve um divórcio, alguém faleceu, teu pai quebrou financeiramente, afetou emocionalmente a sua mãe, o seu pai, você vai receber este impacto, vai desequilibrar o sistema nervoso autônomo. Este é o motivo porque nós ensinamos a avaliar o sistema nervoso autônomo, que é um biomarcador, né? Então, você vai anotar lá, esses pacientes que passaram com problemas emocionais, ele é classificado como psicossomático. Todo paciente psicossomático, pessoal, vai explicar às vezes porque uma menina vai menstruar muito mais cedo, vai ter uma menarca precoce, vai lutar contra a balança, vai ter depressão na hora que tiver na adolescência, ou então vai ter algum problema emocional lá na frente. Por quê? Porque alguns neurotransmissores são bloqueados devido a esses fatos emocionais, tá? Então, com isso, eu sei que eu não vou resolver só com as minhas mãos ou com amigo, etc. Mas todas as abordagens que são via corpo são as melhores indicadas. E para quem não entendeu, eu vou resumir. Então, se você teve um histórico familiar que é de emoção na fase fetal, é a primeira janela de vulnerabilidade, você é classificado como um paciente psicossomático, e todo paciente psicossomático, os papers, durante a formação a gente ensina tudo, né, mostra o pau e a cobra, vocês vão saber que o psicossomático tem que vir via corpo. Por quê? Porque você vai ficar com os nervos à flor da pele. Porque quando eu faço técnicas que são via corpo, eu regularizo fibras CT trans, fibras A beta, A delta, né? Diferente se sua mãe, durante a gravidez, ela engordou demais, ela teve uma pré-eclâmpsia, ela teve uma diabetes gestacional. Aí é outro problema, é um paciente somato-emocional. Esse paciente é mais fácil. Se você entrar com técnica para equilibrar o corpo físico, medicina clássica, né, suplementos, vai dar resultado. Então eu quero que vocês façam essa distinção, tá? Porque isso é praticamente aquilo que nós vemos, né? No meu pós-doutorado, eu estudei muito isso, vocês vão achar muitos artigos, isso em psiconeuro, endocrinologia. Então, vamos gravar, eu tenho um problema psíquico que vai influenciar o meu soma, quer dizer, eu vou somatizar. Então, o paciente psicossomático, dentro da programação metabólica, dentro do terreno de vulnerabilidade, eu sei que eu tenho que indicar para pessoas que têm, então, uma abordagem mais no corpo, em primeiro lugar, depois você vai suplementar também, tá bom? Então, eu tenho que saber na minha anamnese se o paciente tem uma história psicossomática ou somato-emocional, tá? Porque isso, os artigos mostram isso, tá? São artigos novos, né? Dentro das revisões sistemáticas, dentro das meta-análises, nessa ideia que o Afonso tirou não é da minha cabeça, eu tirei isso de artigos, de muito estudo. Então, por exemplo, se você pegar esse artigo aqui, você vai ver que
uma pessoa que tem, né, isso foi publicado na Nature Medicine, né, quer dizer, um fator de impacto monstruoso, nós sabemos que tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, que está em lilás, se você tem, por exemplo, um problema de síndrome metabólica, problema cardiovascular, câncer, depressão, doenças autoimunes, patologias neurodegenerativas, né, sarcopenia, imunossenescência, quer dizer, um envelhecimento, e você tem tudo isso que está aqui em preto, pessoal, problema de intestino, você é sedentário, você está obeso ou sobrepeso, você tem um problema de desbiose, você come mal, você passou por isolamento, tem muito estresse, dorme mal, quer dizer, está num mundo poluído, com aquilo que seus pais tiveram, isso vai deixar você inflamado logo de cara. Então hoje a gente entende, eu aprendi isso no sofrimento, tá? Então com esses dados nós sabemos que essas são as causas que estão vendo nesse slide e são as consequências que nós chamamos de baixo grau de inflamação crônica. Toda inflamação crônica de baixo grau, se você tem uma mãe, né, que ficou exposta a todos esses problemas, isso vai passar para o feto. Bom, não consertou no feto que nasceu, se tornou uma pessoa, né, e adulta, por exemplo, não consertou se a pessoa tem filho, passa de geração para geração. É isso que está escrito. As pessoas que estiveram lá, né, por exemplo, em Chernobyl, né, nós sabemos que já estão na segunda, terceira geração, passa toda aquela. Então hoje nós sabemos que a gente pega isso em rato, em ser humano é a mesma coisa. Você pega então uma pessoa exposta a uma poluição agrotóxica, isso aí passa para outra. Então eu gostaria que vocês gravassem, mas não passa só na parte tóxica, passa na parte emocional. Como eu disse a vocês, todo problema que eu tenho, seja tóxico, químico, físico, emocional, passa de geração em geração, porque pai e mãe, quer dizer, pais compartilham da mesma sintonia autonômica, quer dizer, o sistema neurovegetativo, tá bom? Então, quando você faz o curso com a gente, você recebe esse questionário, por exemplo. Esse questionário é ensinado em nutrição funcional, nós temos autorização para utilizar na medicina funcional, porque a gente recebe isso em inglês, isso aqui já está traduzido, isso é de domínio público, tá? Esse é um questionário médico aqui dos Estados Unidos, tá, pessoal? Aí você vai dar para o paciente, ele vai escrever lá. Ah, você tem dor de cabeça? Você tem sensação de desmaio? Já teve tontura, insônia? Aí ele vai cabeça, olhos, ouvidos, nariz, boca, garganta, pele, coração, pulmões, trato digestivo, articulações, energia, mente, emoções. E aí você vai somar. Então, quando você tem, olha só, pessoal, acima de 30 pontos, você já sabe que esse paciente está hipersensível. O que significa hipersensível? Significa que você tem um paciente que está intoxicado, que você está inflamado e que você está oxidado. Se você pega um paciente que está hipersensível, e vamos supor que você é fisioterapeuta e faz uma osteopatia, vamos supor que você é fisioterapeuta e faz uma microfisioterapia, esse paciente ele vai explodir e você não poderia fazer uma abordagem corporal, porque um paciente hipersensível, você tem protocolos que devem ser feitos para diminuir essa hipersensibilidade. E nós ensinamos isso, né? Com vitamina C, com Saccharomyces boulardii, né? Com glutationa, né? Com N-acetilcisteína. Então, isso eu aprendi aqui, isso mudou minha vida, porque quando eu diminuo essa hipersensibilidade, se o paciente ainda tiver falta de foco, problema, e eu tenho que aumentar a mitocôndria, eu tenho que potencializar, né, as suas mitocôndrias, eu tenho que dar a biogênese mitocondrial. E biogênese mitocondrial a gente faz com N técnicas, né, terapêuticas. Então, e quando você pega o paciente, quanto mais hipersensível, pior. Então, de novo, eu tenho que diminuir a hipersensibilidade para depois eu vou desintoxicar. O paciente hipersensível está acima de intoxicado. Qualquer coisa explode. Um simples gota de homeopatia, esse paciente explode. Então, esse paciente que está hipersensível, como é que ele está? Que eu falei para vocês, eles estão oxidados. O que é oxidado? Eu estou praticamente enferrujado. Então, todo paciente que está oxidado, você oxida principalmente as mitocôndrias, né? Você oxidado, você tem vários tipos de problemas, inclusive você aumenta estresse, você dorme mal, você tem inflamação e, por último, você está hipersensibilidade. Então, como vocês estão vendo aqui, a correlação que os alemães também fazem, você vai lá tendo problema lá na sua fase pré-natal com a sua mãe, depois você não sabe, você tem metal pesado, você tem tóxicos na sua casa, você tem tóxicos na sua comida, você tem medicamento, isso transborda no quê? Como transbordou na minha esposa, um câncer, né, ductal de mama, um breast cancer, que evoluiu para, né, a retirada com quimio e rádio, e quando você
foi ver, né, a sua avaliação, o que deu de diagnóstico? É um câncer estrogênio dependente. O que causa um câncer estrogênio dependente, pessoal? Causa são as toxinas. As toxinas que você usa para lavar o seu cabelo, as suas maquiagens, como você lava a sua roupa, como você lava a sua louça, né, como você limpa a sua casa. Hoje eu atendi uma moça, né, que vive aqui limpando casa, e na hora que eu fiz, né, o exame, que eu vou falar um pouquinho para vocês, né, que é de nanotecnologia em cima da palma da mão, que é um laser que atravessa, me mostra como é que está no sangue, que é a minha especialidade, né, que eu fui convidado aqui por Harvard, né, dentro da engenharia biomédica. Então, me mostrou que ela tem muito metal pesado. Ela, com metal pesado, ela vai ter alteração hormonal. Então, quando ela vai para o médico tradicional, o médico faz, né, o seu painel endócrino, ele vai falar, não, você está com baixa testosterona, você tem que tomar testosterona, mas o corpo não é matemático, né, pessoal? Então, em cima da medicina funcional, primeiro passo que nós damos, ela é baseada em 5 letras R's. E o primeiro R é remover. O que é remover? Destoxificar. Então, uma pessoa hipersensível, que eu passei aquele tipo de questionário, respondeu, tá com score alto, a primeira coisa que eu faço é desintoxicar essa pessoa, é retirar a sensibilidade. Depois que eu tirei esta hipersensibilidade, aí eu vou pensar em reintroduzir pré-probiótico, ácido clorídrico, enzima, reparar através de uma dieta não irritativa e reequilibrar. Reequilibrar com os aparelhos, né, aos quais nós ensinamos em saúde integrativa. E isso eu vou obedecer, pessoal, praticamente o meu triângulo. Nós sabemos hoje que, vamos voltar aqui, esse triângulo, né, a base dele é nutrição. E nós sabemos que o ápice deles são os genes, né? Então, eu não tenho muito problema com genes, mas se eu tiver uma anomalia, isso vai interferir, né? Sabemos, então, e ensinamos nossos pacientes que as 5 maiores fontes de toxinas estão no que você come, a água que você toma, né? Você toma em água de garrafa, tem bisfenol é altamente cancerígeno e altera os seus hormônios, né? Então, o homem vai dar mama, vai dar barriga, na mulher vai dar problemas de endometriose, de síndrome do ovário policístico, etc, né? Então, o ambiente que a pessoa pega os seus alimentos, são os seus produtos de limpeza e, obviamente, as suas crenças que são limitantes, né? Então, todas as vezes que você tem grandes crenças limitantes, isso vai afetar a sua saúde. Agora, vamos lembrar que nós vivemos hoje num mundo totalmente poluído. E hoje, por exemplo, os corantes, os aditivos químicos, né? Tudo que é inalante, tintura, são esses tipos de produtos industrializados, acabados, e que vão contribuir para você ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em autismo. E aqui, quando você pega, né, por exemplo, a Biblioteca Nacional de Medicina, você vai ver que ela mostra que as toxinas vão afetar, né, a vida das pessoas. Em que sentido, pessoal? Está aqui para vocês, né? Então, a gente ensina isso no curso, né, onde nós chamamos isso de disruptores endócrinos. Nós vamos evoluir mais para prostatite, para câncer de próstata, vai cair a sua parte de produção de esperma, isso vai levar à infertilidade, você fica com obesidade, diabetes, problemas tiroidianos, né? Câncer de mama, como eu falei para vocês, e na criança é o que nós mais tratamos, não adianta dar Ritalina, Vinvence, etc., porque a criança fica com hiperatividade. Então, hoje, aqui nos Estados Unidos virou uma pandemia, né, o número de autista, né? Então, eu falo para vocês, o que nós fazemos então? Dentro do curso de saúde integrativa, a gente ensina muito aquilo que eu aprendi na medicina natural do Canadá. Nós temos vários órgãos. Esses órgãos são os órgãos drenadores, são os órgãos detoxificadores. E são esses que vocês estão vendo aqui, né? Então, eu vou primordial meus intestinos, depois eu vou para o fígado e vesículo, depois eu vou para os rins, a suprarrenal, depois eu vou para os pulmões e coração, e depois eu limpo a pele. Quando eu dreno isso, pessoal, eu consigo levar embora tudo aquilo que está nos poluindo, nos intoxicando. Então, aqui eu estou dando um exemplo de alguns slides que nós mostramos no curso. Ó. Indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autistas, espectro autistas, apresentam mau funcionamento do sistema de detoxificação hepático. Então, eles têm dificuldade na eliminação dos metais pesados, então eu tenho que saber avaliar, né, isso aí em sangue, em cabelo, em urina, né? Eles têm muitos a nível de pesticida, hidrocarboneto, isso leva, então, ao aumento de fungo. Né? Esses metais pesados, né, eles normalmente são muito tóxicos e vão inibir a mieloperoxidase dos leucócitos, produzem o íon, né, hipoclorito e vão provocar mais cândida, que é isso que eu mostrei para a paciente de hoje à tarde, tá? Então, se eu for ver,
Por exemplo, quando eu cheguei aqui e fui fazer curso de medicina funcional, a primeira coisa que eles falaram, o que que aumenta o seu cortisol mais? O que que aumenta o seu açúcar no sangue? Eu pensei, é o açúcar, é comer o carboidrato simples. Não, pessoal. O que aumenta a glicemia, o que pode levar você a ter uma diabetes, o que vai levar você a ter uma síndrome metabólica, uma hipertensão arterial, etc., são o quê? Os disruptores endócrinos. É tudo aquilo que é produzido pelos excessos de plástico, né? Pelo excesso de industrialização, né? Então, o lema que nós temos na nossa escola, pessoal, é isso aí. Hoje uma paciente entendeu isso, ela falou, entendi, então a primeira coisa que você vai fazer é você me limpar, você vai limpar a água do meu aquário para me devolver para um aquário novo. Sim, porque o que que faz a medicina clássica? Pega você que está todinho poluído, né? Está com um problema, tira você fora da água, aplica injeção, faz cirurgia, tira teu seio, faz químio, faz rádio e bota você no mesmo ambiente que você estava. Você está comendo mal, ninguém perguntou para você se você dorme bem, como é que está o seu relacionamento com a sua família, ninguém verifica como que você tem memórias no seu corpo, e aí o pessoal não vai adiantar, porque a água do aquário vai ficar suja, tá? E a água do aquário, para nós que fizemos homeopatia, chama-se terreno, é o terreno de predisposição. Então hoje, como eu falei para vocês, nós temos tudo inflamado. E aí quando você inflama o seu cérebro e se inflama o seu corpo. Por isso que hoje nós temos depressão, esquizofrenia, bipolaridade, né? O autismo, tudo isso porque está tudo inflamado. E isso começa geralmente nos intestinos. Eu não estou falando em cocô, eu estou falando em bactérias boas, né? E isso eu gostaria de mostrar para vocês esses slides, tá, pessoal? Eu tenho que saber que os meus intestinos influenciam toda a parte neural, toda a parte metabólica, né, as vias metabólicas, a minha parte endócrina e o meu sistema imunológico. Tanto o cérebro, né, vai estar alterado, quanto o intestino vai estar alterado. Então, nós temos uma circulação que ela é veiculado, a estrada que leva informações, que atravessa a barreira hematocefálica, começa no coração e vai até o cérebro através do nervo vago. E isso, pessoal, traz problemas muito sérios. Então, hoje eu tenho tendo resultado muito bom. Eu já tive depressão, já tive pânico, já tive ansiedade, né? E hoje, saneando o meu intestino, eu produzo os neurotransmissores, saber que 80% da nossa imunidade estão nos intestinos, né? Então, pessoas, por exemplo, que vivem em pé de guerra, né? Então, aqui eu coloquei um jornal da Psiconeuroendócrina Imunologia, mostrando que estilo de vida, alimentação são ruins, mas, pessoal, quando você também tem problema de relacionamento, por isso que nós temos que perguntar isso na anamnese, tá? Porque se você tem um casal que briga, nós sabemos que a bactéria que você tem é péssima. Por quê? Porque os bichinhos que coabitam dentro da gente são os mesmos que comem nossa comida, mas que também ficam recebendo, né, as nossas ondas energéticas, né, que são ruins ou não. Claro, quando eu sei, como nutricionista, que eu tenho um problema nos intestinos, nós ensinamos junto com os professores, né, da saúde integrativa, a você utilizar equipamentos, por exemplo, equipamentos como esse, que vão identificar depois que você comeu, para saber se realmente aquilo que você comeu fez mal. São equipamentos de última geração, que dá para você praticamente saber se eles foram desencadeantes, né, que afetaram o seu sono, que afetaram o seu estresse, né, que antigamente você só fazia em laboratório. Nós utilizamos avaliar esses pacientes, pessoal, esses clientes, sempre com instrumentos. Então, por exemplo, nós avaliamos aí com a variabilidade da frequência cardíaca, que une informações entre cérebro e coração. Então, nós fazemos um eletrocardiograma e pegamos dados muito precisos, que nós chamamos de relação cérebro-coração, né? E que nós sabemos que este impacto é muito real entre aquilo que nós sentimos, pensamos, né, memorizamos e o nosso coração. Então, se você olhar esse slide, né, de um curso que eu fiz aqui, quando eu avalio a carga alostática, o que é carga alostática, pessoal? É a sua capacidade de se defender contra que tipo de estresse? Estresse social, deixa eu voltar aqui, estresse ambiental, estresse emocional, estresse físico. Então, eu tenho que saber se aquilo que você tem de energia dentro de você, nível físico, emocional e espiritual, são fontes para te recuperar. Eu quero saber se você tem um recover, não é verdade? Se você tem resources,
para que você possa combater tudo isso aí, tá? Então, é isso que a gente avalia. Então, como é que eu avalio a carga alostática? Eu tenho que usar instrumentos. Qual é o instrumento que você usa, Afonso? O equipamento ou os equipamentos que vão aferir variabilidade da frequência cardíaca. Que a variabilidade da frequência cardíaca é um preditivo para problemas cardíacos, para problemas emocionais, né, para problemas nutricionais. Hoje eu tenho ensinado muitos colegas, né, nutricionistas para que eles possam entender isso, né? Que eu teria que avaliar todo mundo que é nutricionista a variabilidade da frequência cardíaca. Existem várias meta-análises, né, e várias revisões sistemáticas mostrando essa correlação. Então, quando eu tenho uma alteração do sistema nervoso autônomo, o que acontece? Eu vou ter diretamente uma alteração da minha pressão arterial. Então, aqui vocês estão vendo, pessoal, foi publicado na Human Hypertension, aqui, na American Heart Association, nos Estados Unidos, mostrando indivíduos normais têm um simpático ativado, né, tem uma vasodilatação, então passa sangue aí, não está ninguém estrangulando o vaso, então você não tem hipertensão arterial. O grande problema é quando você está com obesidade, quando você está com hipertensão, e você está com excesso de simpático. Uma pessoa que tem excesso de simpático tem hipertensão arterial, né? Não vai dormir bem, não vai ter uma boa digestão. Então, tudo isso já é sabido pela Associação Americana de Cardiologia. Por isso que a gente usa esse instrumento, tá, pessoal? E aqui eu mostro alguns slides para mostrar por que é importante. Porque quando eu acho dados matemáticos mediante esse exame, eu consigo correlacionar, porque existem vários tipos de correlação, como essas em estudos humanos de meta-análise, que quando eu tenho uma alteração da raiz quadrada chamada SDNN e a frequência alta, a high frequency, isso equivale a eu ter observado isso no sangue, como marcadores inflamatórios. Então, não tem que se me preocupar em ter comprovação, como muitos alunos perguntam, não, mas você viu o VHS, a homocisteína, você viu a PCR? Não, eu não preciso ver isso aí, eu posso até ter isso como um plus, mas o que eu vejo é que estes exames que são cientificamente comprovados, né, e que são praticamente baseados em medicina e evidência, eu posso fazer, é o que eu faço isso no dia a dia, tá, pessoal? Então, quando eu faço isso, eu faço outros testes, como esse teste que vocês estão vendo, chama teste da NASA, que avalia se você está diante de uma desautonomia, como eu falei para vocês. Um paciente desautônomo é um paciente que tem, às vezes, falsa vertigens, tem desmaio, né, pessoal? Tem aqueles problemas de sonos, né, que caem, tem problemas de levantar e ficar muito tonto, né, tem normalmente alterações pressóricas e tem principalmente uma gastroparesia. Quer dizer, vão ter uma digestão lenta. Esses pacientes não podem tomar probiótico, como eu falei para vocês, não podem comer muitas fibras, né? Então, eu fiz um resumo para vocês, ó. Então, a gente ensina durante o curso quando é que você vai saber diagnosticar um paciente que tem uma hipotensão ortostática neurogênica, né? Quando tem uma síndrome da taquicardia postural, quando você tem uma síncroma automônica mediada, porque isso vai influenciar nos resultados. Em um paciente que tem isto, né, e a gente cria bastante quadros, né, sinópticos de tudo aquilo que a gente ensina, junto com os professores daqui dos Estados Unidos, da Europa e também do Brasil, então a gente, né, que eu fiquei pelo convite de Harvard, tendo muita informação de Harvard, então a gente pega as estratégias que nós aprendemos na medicina funcional, na medicina natural no Canadá, na medicina funcional nos Estados Unidos, na medicina de Harvard, onde eu fui convidado, né, para escrever o livro, e a gente mostra, por exemplo, que todos os papers hoje evidenciam que 75% a 90% dos pacientes hoje têm problema de estresse, tá? E esse estresse afeta a digestão, esse afeta sono, né? E no final eu tenho que sempre observar nossas crenças limitantes. Nós temos vivências junto com outros professores, né, do método Psyche, que é o método americano, né, que nós podemos fazer online. Então, se você não tira uma crença limitante, como tem os papers mostrando para nós, fisioterapeutas, que quando eu vou tomar uma atitude de uma manipulação, de uma terapia manual, de uma osteopatia, eu observo crença limitante. Porque um paciente que tem crença limitante, você vai lá e dá exatamente um mulligan, por exemplo, paciente pior. Você fala, não, essa técnica não funcionou. Não é. É porque ele tem crenças limitantes que vão afetar o sistema nervoso autônomo, e isso explica, tem artigos escritos isso, tá? Então, para isso, a gente vai discutir esses artigos. Onde é que as crenças limitantes, elas entram? Né, que vão estar relacionadas às suas emoções, à depressão, à ansiedade, à fadiga, e isso nós vamos jogar na anamnese. E, obviamente, nós temos como ajudar muitos pacientes. Exemplo, hoje, pacientes que dormem mal engordam 30% ao ano.
Isso é em mulheres, isso é em homem, apesar desse artigo ser só em mulher, tem artigos em homens. Então, nós falamos muito sobre sono, nós falamos muito sobre ciclo circadiano, né? Hoje, uma pessoa que tem uma alteração de ciclo circadiano, exemplo, você passou por uma cirurgia que foi uma anestesia geral, passou de 3 horas e a partir daí você começou a dormir mal, você começou a engordar e, poxa, não aconteceu nada, a minha cirurgia foi tudo bem, eu passei bem na anestesia. Não, mas você desregulou o seu ciclo circadiano. Ah, você fez uma viagem transmeridiana, foi lá para a Austrália, para o Japão, e depois disso minha vida virou um caos, né? Eu entrei na menopausa, virou um caos. Então, tudo isso nós vamos correlacionar. Todo esse conteúdo que vocês têm, pessoal, é muito intenso e vocês vão ter com boa formação. E aí, quando eu tenho um paciente que está inflamado, intoxicado, oxidado, além das sugestões de suplementos, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar equipamentos. Então, aqui vocês estão vendo um paciente que veio para nós, filho, né, de uma das nossas alunas, que tem essa, entre aspas, né, essa psoríase, essa dermatite atópica, né, sem conclusão. Nossa, não conseguia dormir e tal. O que nós encontramos? Na aula correlacionando a odontologia biológica, nós encontramos aonde esse paciente tinha causa. Ele tinha um problema de endodontia. E aí nós mandamos para um bom dentista e nós fizemos o quê? Vamos voltar ao slide aqui. Estimulamos o nervo vago, procedemos com vários protocolos nossos e foi a única coisa que curou esse menino que tinha passado por todos os especialistas possíveis e impossíveis. E para isso, pessoal, nós ensinamos o pessoal em saúde integrativa, porque todos podem utilizar, por exemplo, fotobiomodulação, que foi a minha especialidade dentro dos 2 doutorados que me trouxe a convite da medicina de Harvard para cá. Tá? E na medicina de Harvard, a gente sabe, por exemplo, que eles usam muito a mitocôndria, né? Sempre ela vai se beneficiar quando você gera luz para ela. Então, o que nós estamos agora? Concluindo 2 grandes artigos que provavelmente o ano que vem nós vamos publicar, né? Já publicamos vários esse ano, mostrando que se eu uso fotobiomodulação, eu consigo aumentar mitocôndria. Tanto que isso são os protocolos que nós fazemos pós-Covid. Então, de todo mundo que vem, pessoal, e nós estamos numa época que todos vocês têm que anotar, porque hoje esses pacientes que tiveram Covid, né, e muitos pós-vacina, inclusive, têm alguns efeitos colaterais, né, como alopécia, né, perda de cabelo, a unha está fraca, né, começa a ter dores, tem dispneia. E o que vai provocar um aumento do óxido nítrico? Porque o óxido nítrico, além de ser, então, dilatador, ele provoca também um efeito antivirótico e bactericida. Então, a gente usa demais. Eu estou dando aula aqui para vocês e fazendo nos meus pés, né, 2 chinelos de LED vermelho e infravermelho. Então, como eu disse a vocês, mitocôndria, primeiro, onde é que eu tenho mais mitocôndria? Vamos repetir? Eu tenho mais, primeiro, no coração. Então, todo cardiopata teria que fazer o LED aqui, ó, vermelho, infravermelho, usar os nossos equipamentos que a gente ensina durante o curso sobre o coração, né? E melhora muito, porque eu provoco o óxido nítrico, eu provoco uma broncodilatação, provoco, então, uma dilatação dos vasos, isso vai diminuir a pressão arterial, por exemplo, tá? Onde mais eu tenho? No cérebro. Então, todas as pessoas que têm problemas emocionais, distúrbio de sono, tem o quê? Nós temos músculo esquelético, fibromialgia, doenças reumáticas, tal, e nos órgãos internos, tá? Então, o que diante dos fatores psicossociais e estressores, elas destroem mitocôndria? Experiências ruins na infância, discriminação, tensão no trabalho, baixa autoestima. Hoje eu atendi uma menina de 16 anos e eu, né, fiz no corpo dela a microfisioterapia, diagnostiquei que tem lá uma data que saiu, eu tive um bullying por professores. Então, a primeira janela de vulnerabilidade que eu ensinei para vocês é na fase fetal. Qual que é a segunda janela de vulnerabilidade? É a fase de adolescência. Então, se eu perguntei como é que ela foi para a mãe, né, que estava junto, né, a vida fetal foi um caos, porque ela estava com muito problema de relacionamento com o pai. Então, quer dizer, um ponto negativo para a menina. Então, ela cresce o quê? Com sudorese, ela tem hiperviridose plantar e palmar. Por quê? Porque ela é tensa, porque ela não consegue focar. Uma pessoa que é tensa não vai focar. E qual vai ser o diagnóstico do neurologista? Ela tem déficit de atenção e hiperatividade. Não, ela não tem isso. Ela tem uma causa que está lá na primeira janela de vulnerabilidade. E quando ela estava para florescer,
uma professora, 2 professores a tratar o mal como imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, discriminação, bullying, estados emocionais, psicopatologias, isolamento social, os cuidadores dos estressores psicossociais destroem mitocôndria. Então, isso já basta para saber que todos vocês que são da área da saúde estão me escutando, deveriam nós todos tomarmos mitocôndria. Nós tomamos aqui 3 diferentes abordagens para complexo mitocondrial. Mas o que mais aumenta mitocôndria em números, tá? É o que? Fazer fotobiomodulação. Então, no curso nós ensinamos o capacete, a sublingual, fazer nos órgãos, né, etc, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lembrar, a carga alostática é a capacidade de defesa que seu organismo tem, sua mente, seu espírito, para combater estresses. E a organela que é mais destruída no estresse são as mitocôndrias. Por isso que a gente foca, em primeiro lugar, minha avó até falava, ó, saco vazio não para em pé. Primeiro eu vou dar energia para você, porque se eu te der carga alostática, que eu estou te dando o quê? Coping em inglês. Eu estou te dando enfrentamento, aí eu consigo combater tudo o que está me fazendo de mal, tá? E como eu falei para vocês no pós-Covid, é isso que vocês estão vendo aqui, pessoal. No pós-Covid, nas revisões sistemáticas, a gente usa a fotobiomodulação, tá? Então, qual é a hipótese? Quando eu uso comprimentos de ondas entre 650 e 830, eu vou ativar a minha defesa anti-inflamatória, vou reduzir, né, as espécies reativas de oxigênio e vou, então, regenerar tecido. Isso sempre foi estudado. Então, nós modificamos os capacetes, né, que aí no Brasil eram vendidos só para crescimento de cabelo, modificamos os LEDs médicos em todos os parâmetros e hoje, então, pegamos essa empresa, ela nos emprestou, né, o casco, mudamos os LEDs, mandamos LEDs daqui dos Estados Unidos para o Brasil e modificamos. Esse capacete é que me trouxe aqui para Harvard e a gente faz um monte de pesquisa em psiconeuroimunologia, né, dentro da neuropsiquiatria também aqui de Harvard, né, nos Estados Unidos. Então, isso culminou a gente ser chamado para escrever o 34º capítulo do único livro do mundo que fala sobre fotobiomodulação do cérebro. Então, praticamente, todos os dias eu faço aqui em casa, né, a fotobiomodulação do cérebro para que melhore o meu foco, né, a luz vermelha do LED, naquele comprimento de onda, aumenta a melatonina. Então, nós temos muitos benefícios, né, até chegar a esses equipamentos ultra sofisticados, né, porque quando eu coloco no nariz, pessoal, ele é igual um ILIB, né? Ele está entrando pelo nariz, então as vias são de acesso. Se eu fizer na sublingual é a mesma coisa, tá? Então é muito interessante esses tipos de abordagem. Esses equipamentos, inclusive, eles normalizam as ondas cerebrais. Tudo isso a gente ensina durante a formação, né, de saúde integrativa, mostrando então que atravessa os ossos, que chega no cérebro. Isso é porque eu vim para cá, porque eu fiz um Doppler transcraniano, né? Então hoje a gente evita, tem pacientes que dormem com determinados dispositivos que nós, né, estudamos, e o resultado é espetacular, não só em sono, mas para a regeneração dos tecidos cerebrais, tá? E nisso a gente ensina um monte de outros equipamentos, como aqui, né, alguns pesquisadores, durante 5 anos na Universidade de Petersburg, na Pensilvânia, que estudam esse relógio, que dá uns estímulos de ondas sonoras, que vão ajudar você a regularizar o seu sistema nervoso autônomo, o seu foco, o seu sono, vai trazer calma, vai fazer uma recuperação física, tá? Tudo isso estudado, então esses são os programas. Então a gente ensina que hora que vai ter que usar, com quais pacientes eu vou usar. Então nós montamos protocolos muito bem estabelecidos, né? Nós temos aí franquias nossas no Brasil, que chegam a quase 20 unidades, que nós treinamos com esse equipamento, que é uma estimulação, principalmente aqui nessa área posterior, que também vai estimular a parte interoceptiva, esse também que vai estimular o nervo vago, então você desinflama, você melhora o intestino, né? Nós treinamos o cérebro com neurofeedbacks, então a gente ensina muita coisa tecnológica, a qual eu venho aqui aprendendo nos Estados Unidos. Então, dentro desse curso, pessoal, quando a gente passar um protocolo para um aluno, ele vai saber avaliar o sistema nervoso, e é mais ou menos assim que a gente dá aula. Você vai fazer teste da pressão arterial, vai fazer o nervo, vai fazer o teste da nasa, vai fazer o teste da úvula, para ver se é nervo acessório, o questionário do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, vai reunir os sinais e sintomas de uma desautonomia e depois você vai tratar. Tá? Então eu posso tratar, eu vou ensinar tudo isso no curso junto com os professores.
terapia manual, manobras e exercícios, aparelhos, né? Técnicas de recomposição, exercício de Samadeva. Então, a gente ensina desta maneira, tá? Então, as propostas terapêuticas são essas. A gente passa propostas, né? Quando eu tenho baixa energia, quando eu tenho baixa variabilidade, eu vou mostrar o que você faz de fotobiomodulação, com capacete, sublingual, como é que você vai estimular aqueles órgãos, quais são os objetivos principais, estimular o nervo vago, né? A dose de ataque, o que você vai usar, né, a nível sublingual, o que você usa de medicina homotoxicológica, o que você vai fazer para reduzir os seus picos de insulina e glicemia. Então, todos esses propósitos, essas terapêuticas estão todas muito bem descritas, como eu vou fazer em nanotecnologia, com GABA, com L-teanina, com fosfatidilcolina, né, com litocálcio, com suporte adrenal. Então, todos esses suplementos, os equipamentos, as terapias manuais são ensinadas, e isso é o que sempre foi o meu sonho, em poder ajudar todos os profissionais da área da saúde. Isso, então, como eu disse a vocês, tenho imenso prazer em compartilhar esses 35 anos de experiência, né? Então, nós vamos abrir, pessoal, a 11ª turma, né, agora em dezembro. Eu não sei quantas pessoas estão me escutando que gostariam, que pediram, que entraram em contato conosco. Então, aqui vocês estão vendo as propostas terapêuticas, como é que a gente atua, né? Quando eu descubro que um paciente tem uma baixa serotonina, eu vou colocar laser aqui no núcleo da Rafa, LED, né? Então, a gente sabe que eu não preciso só entrar com suplemento, entro com tecnologia comprovada cientificamente, né? Então, eu gostaria de dar, né, para aquelas pessoas, muitos já estão inscritos para a 11ª turma, e eu gostaria de dar para vocês, né, e abrir para aqueles que quiserem. Nós vamos abrir aí inscrições e vagas de forma exclusiva para esse 11º turma, que vai começar agora em dezembro, e para aqueles que se inscreverem, vocês vão receber, né, como presente, por exemplo, alguns e-books, né? Aqui eu mostro a capa de um dos e-books, que a gente reúne, né, quais são os 8 sinais comuns de deficiência de vitamina, né, como é que a gente vai aprender isso e vamos colocando dentro de cada paciente, né? E o principal que a gente escreveu, que é esse fotobiomodulação em mitocôndria, né? Então, nós publicamos com todos os artigos científicos, dando todo o amparo, né, para tudo isso, né? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Então, agora, pessoal, como eu disse a vocês, vocês estão aí, né? Eu vou poder responder algumas perguntas e dizer para vocês que quem quiser se inscrever nessa 11ª turma, já temos muitos inscritos, né? A gente vai fazer uma série de palestras, é aquilo que eu uso dia a dia. Aqui nos Estados Unidos, nós montamos a nossa marca chamada Natural Quanta. Nós temos 2 unidades abrindo na Itália, temos uma unidade em Portugal, abrindo mais uma, né? Estamos abrindo aqui nos Estados Unidos, em Miami, em Houston, em Nova York, e temos aqui em Orlando, né? Atuamos em inúmeras cidades aqui da Flórida, e nós somos muito bem recebidos, né, pessoal? Recebidos pela comunidade científica, que me deu o Green Card em 2 aprovações, né, em EB1 em habilidades extraordinárias e EB2 também em habilidades extraordinárias, pelo currículo, e é isso que eu quero passar para vocês, né? Hoje eu clinico praticamente 4 dias da semana, um dia eu descanso, né? E com 57 anos, pessoal, eu tenho fila de espera, isso meus alunos também têm, aqueles que estão utilizando esse conhecimento, né? Nós já formamos 10 turmas, se beneficiaram também, né, de um aumento de bons resultados que concomitantemente impacta, né, obviamente, na entrada financeira. Então, nós criamos aí um grupo para nos auxiliar, né, para orientar esses licenciados para que eles possam, então, ser totalmente treinados. Depois que você concluir esse curso, você pode continuar como se fosse um fellowship, como tem aqui nos Estados Unidos, que são as pessoas que continuam conosco fazendo a educação continuada. Então, a pessoa vai se atualizar direto, né? Então, por exemplo, como é que esse curso funciona? Algumas pessoas perguntaram para mim. Funciona principalmente da seguinte maneira. Esse é o último evento que eu vou fazer em 10 meses, né? Nós reduzimos, né, porque é muito cansativo para mim, porque são 10 meses, vocês têm mais de 120 aulas gravadas, e todas as semanas vocês assistem um monte de aula. Essas aulas são online,
e você tem um encontro comigo e com os professores, sejam brasileiros, europeus ou como é que fala, americanos aqui comigo, e a gente vai dar uma outra aula, uma aula update, uma aula atualizada. Então, essa é a última turma que nós vamos fazer semanalmente. Vocês têm um encontro com a gente online, tá? Então, já na 12ª para o ano que vem, pelo número de coisas que eu tenho que fazer, né? Que eu tenho uma escola de medicina alternativa em Portugal, tem coisa no Brasil, tem coisa aqui, eu estou com o tempo bem escasso. Então, aqueles que tiverem interesse, aproveitem essa última turma, que nós vamos ter, então, encontros semanais. Depois, a próxima turma, nós vamos reduzir o curso, porque o conteúdo ficou com um aproveitamento de tempo maravilhoso, mas é um estresse muito grande para nós, tá bom? Pessoal, eu estou abrindo aqui a perguntas, né, para aqueles que tiverem. Nós temos a nossa equipe aí no WhatsApp, nós temos várias pessoas que podem ajudar vocês, tá? Aqui, os problemas que iniciam nos parasitas intracelulares que atrapalham todos, sim, muito, tanto que a gente faz muito teste, né? A gente faz muito teste e aqui nos Estados Unidos a gente verifica toda essa função de desbiose. Nós temos aqui acesso, no Brasil também, acessos a muitos exames que eles são de biorressonância, mas também que são de urina, né? Nós hoje ensinamos muito metabolômica, né? Hoje a nutrição funcional no Brasil é uma nutrição que é uma das mais importantes do mundo, né? Então, quando eu tenho excessos de alteração de parasitas, aqui a gente recomenda um exame que custa $125, né? Que a pessoa faz e vai me dizer exatamente que bichinho que está ruim, né? Qual é o bichinho que eu tenho que colocar para combater aquele bichinho lá. Então, isso a gente ensina muito aqui nas doenças, principalmente de fungos, de bactérias, de vírus, tá? Então, isso está dentro do curso também, tanto que é um dos primeiras aulas, tá? Bom, deixa eu ver aqui, pessoal. Pode fazer pergunta aqui no chat que eu tô lendo para vocês aí. Nós sabemos, por exemplo, que mais que perguntaram aqui? O laser é o aparelho comum, tipo da DMC. Lidiane, a gente não usa só laser, né? Eu gosto de usar mais LED. Eu uso o laser da DMC, né, para fazer intrabucal, eu uso para fazer o ILIB, né? Vamos lembrar que o ILIB é uma técnica, né? Então, eu gosto de usar, né? Eu orientei, por exemplo, médicos que são de doutorados em esteatose hepática, e nós vimos, por exemplo, em problemas gastroentéricos, quando eu uso o LED sublingual, os resultados são muito, muito bons, né? E o LED, ele tem um chuveiro, né, de espelhamento, então o resultado é muito bom, principalmente no cérebro, né? Ele é muito legal. Nós temos aqui colegas que são médicos quiropatas, né? E que esses médicos quiropatas atuam com lasers profundos, né? Que são em cérebro. Então, a gente, em fotobiomodulação, nós temos um mundo muito grande para atuar, né? O senhor pode dizer a questão relacionada aos cistos? Então, Aparecida, quando a gente dá o curso nosso, nós dizemos que na medicina natural do Canadá, nós temos duas famílias, né? A família das colas e a família dos cistos, né? Então, as famílias de cristais geram cistos no rim, no fígado, na vesícula. Então, nós temos determinadas atitudes para diminuir isso. Então, hoje, por exemplo, eu peguei uma moça cheia de cisto benéfico, mas tem cisto na tireoide, tem cisto, já teve ovário policístico, já cisto no seio. Então, esta mulher, a gente vai verificar que tipo de cisto é esse, e aí nós vamos ver se pertence à família, né, que forma cristais, que são pedras nos rins, são pedras nas vesículas, ou que são cistos sebáceos, que nesse caso são de cola. E aí tem o quê? Uma nutrição específica, tem banhos específicos, tem aparelhos específicos que nós utilizamos para detoxificar, tá bom?
A parte prática, Eliane, não existe. Esse é um curso totalmente online, tá bom? Então, você recebe muitos vídeos, por exemplo, em terapia manual, e aqueles, por exemplo, que são fisioterapeutas, né, osteopatas, quiropatas, aí no Brasil, que querem, né, ter uma manualidade, podem acertar com os professores do Brasil e geralmente vão para uma prática, que nem agora. Eu estou indo para o Brasil agora, que é aberto a todo mundo, né, da saúde integrativa, e vou ficar 2 dias em Londrina só fazendo prática. Né? Então, nós vamos falar sobre os protocolos de saúde integrativa, lá as pessoas que foram vão ter experiências com os equipamentos, vão poder manusear. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o equipamento novo da Quark, que é uma estimulação transcraniana de concorrente galvânica, né, que é aprovada pela Anvisa, que é aprovada aqui pelo FDA, né, que é amparada aqui por Harvard, né? Então, nós vamos sempre de tempos em tempos ao Brasil, e aí você, aquilo que você aprendeu teoricamente, você pode utilizar. O curso, nas 10 turmas que foram feitas até agora, pessoal, quem utiliza, coloca em prática, está tendo um resultado muito, muito bom, né? Inclusive, todas as nossas unidades, né, que são licenciadas como franquias, né, elas têm possibilidade de atender um número muito grande, que é o modelo que nós temos aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, esse modelo já foi replicado, né? A certificação do curso é a certificação do Integrativa Health School aqui dos Estados Unidos, tá? Então, você recebe um diploma internacional em saúde integrativa, tá? É um certificado de uma educação continuada, como qualquer outra escola de educação continuada que nós temos na Europa, né? Que é a nossa também, que é a EMAC, ou que nós temos aí no Brasil, que é o Instituto Salgado, é o mesmo valor. É um valor, no caso, mais clínico, né? Tá bom? Campos interferentes, dentes, sim, sim, sim. A gente ensina isso, né, nos campos interferentes. Vocês vão ter aulas, né, com dentistas que ensinam sobre esse tipo de campos interferentes. Aí nós vamos ensinar equipamentos para usar isso aí, mas principalmente através de alguns suplementos, através da medicina homotoxicológica, que tem determinados protocolos, né, que só são ensinados na Alemanha. Eu fiz essa formação toda, e vocês vão dar para detoxificar dentes, né, diferentemente dos órgãos, é bem legal, né, e a gente vai ensinando isso dentro da medicina homotoxicológica, que no Brasil, infelizmente, hoje é aberto só a médicos, né? Mas como a gente fez essa formação, a gente consegue ensinar também, tá bom? Pessoal, mais perguntas, estou à disposição de vocês. Aqui a Aparecida Mendes perguntou, a terapia homotoxicológica também trata o cisto? Sim. Então, nós vamos dar para vocês toda a abordagem, né, que vocês vão entender por que os cistos se formam, né? E aí, dentro da formação dos cistos e aonde for formado e por que foi formado, nós vamos dar os medicamentos corretos, tá? Então, a gente vai ensinar, por exemplo, que horas vocês vão usar suplementos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, suplementos de nanotecnologia, suplementos de corpos cetônicos exógenos, que não tem no Brasil, e a gente que ensina, e você prescreve, vai poder numa farmácia de manipulação aí faz, né? Que hora que você vai utilizar, por exemplo, os da homotoxicologia, né? Que horas que você vai utilizar, por exemplo, medicamentos que são naturais só para baixar a sua pressão arterial. Então, tudo isso a gente faz, tá? Né? Que hora que vocês vão entrar com banhos, que hora que vocês vão entrar com sauna, que hora que vocês vão entrar com exercícios, que hora que vocês vão entrar com meditação, como vocês vão supervisionar a meditação com equipamentos que mensuram meditação nas ondas cerebrais, que horas que você vai pegar um paciente, por exemplo, que não dorme bem, que não desliga a cabeça e você não adianta dar remédio, aí você entra com modulação de ondas cerebrais com equipamentos que são exclusivos nossos, que nós levamos para o Brasil, que são feitos na Austrália, que são feitos nos Estados Unidos, que são feitos na Europa, tá? Então, isso é bem legal para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta aí, pessoal? De qualquer maneira, enquanto não vem pergunta, eu gostaria de agradecer, né, antecipadamente a toda a equipe, né, do Diego Carmona, né, o Ricardo, que está comigo aqui, o Marcel e toda a minha equipe de professores que eu estou vendo aqui, e vocês, né, que se interessaram e que nós estamos aí à disposição, né?
Marcel, o pessoal está perguntando se vai ficar gravada essa live aí. Você gravou, né? Sim, a partir de amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube, daí a gente vai depois disponibilizar o link. Tá bom? Pessoal, vocês escutaram, né? Vai estar no nosso canal do YouTube e depois nós vamos disponibilizar o link para vocês, tá bom? Aí o Rodrigo está falando, já fiz o curso, é excelente, muito obrigado, professor, Afonso, equipe. Obrigado você, né, Rodrigo, que está colocando dentro da sua universidade aí, não é? Em Dourados, Mato Grosso do Sul, que está fazendo pesquisa, que está ajudando as pessoas, né? Pessoal, esse é um curso ao qual eu falo para vocês, eu sou um profissional muito realizado, que a minha melhor e a minha maior intenção é ajudar pessoas. No Brasil, nós formamos hoje 3.000, 3.500 novos alunos por ano. A nossa Escola de Medicina Alternativa e Complementar em Portugal, ela é autorizada pelo governo. A gente ensina as pessoas que vão fazer um técnico de enfermagem, as pessoas que já são formadas em medicina osteopática, medicina natural. Então, desde a pessoa que já tem faculdade para a pessoa que está no nível técnico, tá? Isso foi aprovado pelo nosso currículo, como aqui também. Então, eu agradeço, né, a escuta de vocês, né, o tempo de vocês, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo staff, senão nada disso aconteceria. E nós faremos várias outras palestras ainda durante esse mês, que aí vocês podem, né, indicar para os seus amigos, etc, tá bom? Pessoal, está aqui os links para vocês, se quiserem fazer as inscrições, aí vocês vão receber esses 2 e-books aí, e espero vocês em breve dentro das nossas formações, para que a gente possa desfrutar junto de uma nova etapa de vida, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até breve.